Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Pai, fica conosco e retira qualquer coisa que esteja atrapalhando o nosso relacionamento contigo, pois ele é precioso para nós. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a segunda, com o título de Relacionamento Perigoso, o primeiro mandamento. O texto base encontra-se em Êxodo 20, versículo 1 ao 3, que diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Eu te convido a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Introdução. A parábola do filho pródigo, que encontra-se em Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 32, é mais do que uma história. Trata-se de um alerta do Senhor Jesus aos seus discípulos. A narrativa é em torno de um filho que rompe a sua intimidade fraternal e vai em busca de outros relacionamentos. Podemos conjecturar que o pai exortou a seu filho, mas este, colocando as mãos sobre suas orelhas, tenha dito: Não quero ouvir, apenas deixe-me ir. O desejo do filho pródigo era sair em busca de novos relacionamentos, novas aventuras. Abandonar o seu pai e cair no mundo era mais do que um objetivo do filho pródigo, era uma obsessão. Algum tempo depois, ele colheu as consequências de sua decisão insensata. Ao voltar para casa, o filho pródigo trazia no corpo e na alma as humilhações dos relacionamentos ocasionados pelo mundo. Foi por isso que Deus nos escreveu o primeiro mandamento. Na verdade, esse mandamento é uma advertência que nos transmite uma profunda preocupação do Senhor com a nossa integridade física, moral, psíquica e espiritual. Sua intenção é nos advertir do perigo que existe em nos relacionarmos com quem quer que seja diferente dele. Quão grande é o risco de entregar nossa fidelidade e dedicação a deuses que, na verdade, nunca existiram. O primeiro mandamento é a manifestação do amor de Deus ao seu povo. O primeiro mandamento é um alerta. Se optarmos por Deus, teremos guarda, carinho e salvação. Mas se o substituirmos por algo ou alguém, estes nos trarão falsas e momentâneas alegrias, pois fora de Deus teremos humilhação, desesperança e condenação. Eu já disse várias vezes, em outras aulas, que a alegria, que o mundo nos oferece, na verdade, é uma euforia, porque é uma alegria que vem de fora para dentro. E diferente do que Cristo ele nos promete, e ele nos dá, ele nos entrega, é a alegria genuína, porque ela é um fruto que se gera no coração, no espírito. Então ela vem de dentro para fora. Vai para fora porque quando nós estamos sobre a orientação de Jesus Cristo, com a intimidade nesse relacionamento com Ele e com o Pai, o nosso Criador, nós acabamos de transpor, demonstrar essa alegria, que foi gerada no nosso coração, e ela acaba sendo vista, pelas outras pessoas, que estão ali se relacionando conosco. É uma alegria que não tem um entendimento, porque muitas das vezes a gente está passando por situações tão difíceis, mas com aquela confiança que Deus está conosco e que peleja por nós e que nós vamos sair daquela situação.
Então, é algo que excede o entendimento, né? Principalmente daqueles que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Então, vamos dar continuidade nos nossos próximos slides e nos aprofundar, né, sobre esse primeiro mandamento, né, que é amar a Deus de tal forma que não dividimos a atenção que deve ser somente dada a Ele, a glória e a honra somente ao nosso Senhor Deus e Criador, né? Não terás outros deuses além de mim. Então vamos nos aprofundar sobre esse primeiro mandamento. Tópico 1. Relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. A intenção da Bíblia é clara em provar que só existe um único Deus. Leiam Isaías 43, versículo 10 e 1 Coríntios 8, versículo 6. Não existem deuses. Entretanto, no período do antigo povo de Israel, muitas nações adoravam seus ídolos. Os filisteus suplicavam a Dagon por prosperidade em suas colheitas. Moloque era adorado pelos amorreus e exigia crianças como sacrifício. Uma abertura na estátua de Moloque foi transformada em fornalha e ali os bebês eram lançados sobre a chama ardente e sacrificados. Em troca, os amorreus acreditavam que Moloque lhes concederia vitória sobre seus inimigos nas guerras. Uma deusa comumente adorada, em especial pelos fenícios, era Astarote, que consentia, segundo suas devoções, a fertilidade. Quando Deus chama Abraão para sua jornada de fé, lhe assegura que será o seu Deus e irá protegê-lo. Gênesis 12, versículos 1 a 3. Após livrar o povo da servidão do Egito, Deus os lembra que foi Ele quem os tirou da escravidão e reafirma: Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 2. Deus exige de nós exclusividade. Não tenham outros deuses. É um imperativo, né? Uma ordem clara que Deus deixou para nós. Alguns interpretam este primeiro mandamento como uma arrogância divina. Deus não é arrogante, mas poderoso, pois promete e cumpre. Nós temos, né, exemplos, muitos exemplos nas Escrituras, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas eu vou deixar aqui dois exemplos que eles também têm registro na história humana, né, na história além do que já está registrado aqui na Bíblia. Então, é mais uma prova, né, de que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, eficaz e é verídica, né? Tudo que é falado ali, tudo que consta nas Escrituras é verídico. Então, eu vou deixar dois exemplos aqui. O do Antigo Testamento, sobre as 10 pragas, né, do Egito. Quem não as conhece, né, na íntegra, né, não sabe como que se dá todo o relato, toda a narrativa sobre as pragas do Egito, você pode encontrar em Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 12, tá? Quem tiver curiosidade, lê exatamente o que aconteceu sobre essas 10 pragas que ocorreu no Egito e que tem registros históricos, inclusive, né, você pode encontrar em Êxodo os capítulos 7 até o 12. E no Novo Testamento, nós temos a ressurreição de Cristo, né? Inclusive, o nosso calendário é marcado justamente, né, através, né, depois do nascimento de Cristo, né? Então, nós temos aí o calendário, né? O nascimento de Cristo é um evento que houve essa mudança, né? Inclusive no registro histórico da humanidade, tá? Então, nós temos aqui a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que você pode ler em Mateus, capítulo 28, versículos 5 até o 7. Deus
certamente é humilde, pois se relaciona conosco, né? Então, assim, voltando a falar sobre a questão da vericidade, né, da palavra de Deus, diferente do que esses falsos deuses prometiam, esses falsos deuses prometiam e ficavam apenas na promessa, né? E o nosso Deus Criador, não, o que ele fala, ele cumpre, e nós temos os registros, né, que nós podemos ler e verificar, e alguns coincidem até mesmo de estarem registrados na história, né, nos relatos históricos aí da humanidade, tá? Além da Bíblia. Então, assim, Deus certamente ele é humilde, pois ele se relaciona conosco. Gente, o maior exemplo de humildade foi o nosso próprio Deus vir como homem, né? Jesus Cristo veio e ele viveu como homem. Maior exemplo de humildade não existe, eu não tenho como citar para você. Esse é o maior exemplo de humildade, né? E do amor do nosso Deus para conosco. Né? Ele veio e ele interagiu, ele esteve aqui no nosso meio como homem. Né? Ele, um Senhor poderoso, Deus, Criador, né? Dono de tudo e de todos, né? Porque ele que nos criou. E com todo esse poder, ainda assim, ele quer se relacionar conosco. Então, a gente não pode crer, né? Acreditar que Deus ele é arrogante. Né? As pessoas que estão acreditando que Deus é arrogante porque ele dá um imperativo, uma ordem de que nós não devemos ter outros deuses, porque até porque eles nem existem, né? São deuses criados pelo próprio homem, tá? Então, achar que isso é um ato arrogante, ele está completamente equivocado. Na verdade, esse imperativo, essa ordem, ela nos mostra o tamanho da preocupação que Deus tem para conosco e do seu amor. Porque ele tem um conhecimento muito além do que nós temos. Ele vê, né? Ele tem olhos espirituais que nós não possuímos, que nós não conseguimos ver além. Então ele sabe exatamente que aquilo tudo ali, aquela adoração a deuses que não existe, não trará nada de bom, trará consequências desastrosas, tá? Então, assim, imaginem aqui, né, falando aqui sobre o que o autor da revista deixou aqui para nós, né, para a gente poder ler aqui, Deus certamente é humilde, pois ele se relaciona conosco. O que Deus não tem é uma falsa humildade, tá? É diferente. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático para a gente poder entender melhor. Imaginem Cristiano Ronaldo, é um jogador português, acredito que todos conhecem, eleito o melhor jogador do mundo por várias vezes. Imaginem que ele esteja numa entrevista e nessa entrevista ele diz: a bondade de vocês, eu nem jogo tanta bola assim não, isso é bondade de vocês. Aliás, eu sou quase um perna de pau. Claramente, quem ouvir, né, essa citação, né, ou ler essa citação do Cristiano Ronaldo, vai falar, nossa, mas ele é uma falsa modéstia. Nem vai dizer que é uma modéstia da parte dele, que ele é humilde, mas que na verdade é uma falsa modéstia, já que ele foi eleito o melhor jogador do mundo várias vezes, né? Então, assim, em Deus, né? Deus você não vai encontrar esse tipo de falsidade, essa enganosa humildade, porque ele sabe que ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o grande Deus, eu sou. Ele é o Criador. Então, ele não precisa disso, dessa falsa modéstia, né? Os relacionamentos com ídolos podem nos trazer danos futuros terríveis, né? Então, assim, por isso é seguro crer em Deus e seguir o primeiro mandamento. Não coloque nada na frente de Deus. Ele quer prioridade. Lembrem, né, o que está escrito em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tópico 2. Relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. No passado,
muito mais pessoas se inclinavam diante dos ídolos, apesar de encontrarmos muitos povos, nações e tribos que ainda adoram deuses de madeira, pedra e metal. O avanço do cristianismo fez com que essa prática relacional e religiosa diminuísse. Entretanto, os dias atuais têm seus novos deuses, por exemplo, o dinheiro, que o Novo Testamento chama de Mamon. Leiam Mateus, capítulo 6, versículo 24. O apóstolo Paulo dá destaque para a avareza, considerando-a uma idolatria. Leiam Colossenses 3, versículo 5. Além do dinheiro, o sexo, a comida, a bebida e o poder ocupam o lugar principal na vida de muitos seres humanos, pois seus relacionamentos com tais deuses são interesseiros, interessa apenas alimentar a carne, né? Leiam Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Por que será que nos dias dos grandes clássicos do futebol regional, em especial nos jogos de decisão de campeonato, sentimos falta de alguns irmãos no culto? Eu vou dar um outro exemplo, né? Que a gente deu o exemplo do futebol, e que normalmente, né, é a paixão de muitos homens, né? Mas também tem o lado feminino também, né? Aquele final, né, do capítulo da novela que foi né, ali acompanhada durante meses, e aí muitas das vezes deixa de ir no culto ou de ir numa reunião, em algum trabalho que está sendo feito ali na igreja, porque vai faltar o capítulo final da novela, né? Esse é um outro exemplo que eu estou dando, tá? Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui? É errado você torcer por um time de futebol? Não, não é errado, desde que o seu amor, né, a Deus não seja colocado de lado. Ele precisa estar em primeiro lugar. A sua adoração a Deus, o seu amor, a sua devoção a Ele deve ser em primeiro lugar. Você pode torcer para o seu time preferido, não tem problema nenhum. Ele só não pode ocupar o lugar de Deus. Assim como você também pode ver, né, a novela, acompanhar o capítulo, você não pode colocar o seu trabalho, o seu tempo, sua dedicação para com o Senhor no lugar, né? Botar essa novela no lugar desse tempo que você precisa ter e dedicar para com o Senhor, tá? Então, esses exemplos, né, que eu acabei de dizer aqui, em relação ao dinheiro, é errado você ter dinheiro? Não é errado você ter dinheiro. Ele só não pode dominar a sua vida, tá? O dinheiro, ele não pode administrar a sua vida. É você que precisa saber administrar o dinheiro. É muito diferente, tá? Quando o dinheiro ele administra o seu tempo, a sua vida, aí ele se tornou um Deus, que é o que a Bíblia aqui está relatando como Mamon, né? Uma outra questão aqui é falado sobre, que o apóstolo Paulo fala sobre a avareza, né? Também considerando uma idolatria, é aquele amor apegado ao dinheiro, aquela pessoa, ela não abre a mão nem para dar tchau, né? Ela dá tchau de mão fechada. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e é uma idolatria, tá? O sexo é também um deus, né? Um falso deus, né? O amor, a comida e a bebida, né? Então, todos esses exemplos que eu dei aqui são taxados, tratados como os deuses desse período contemporâneo, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, tá? Então, assim, esses deuses, infelizmente, ainda ocupam espaço nos corações e mentes humanas, né? Fiquemos atentos a isso aí. A sociedade atual colhe frutos amargos dos relacionamentos com seus deuses. A adoração desenfreada ao sexo disseminou ao mundo o vírus da AIDS, né? O HIV, assim como também dissemina outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? A gente está falando aqui do vírus da AIDS, porque o HIV é um vírus potencialmente letal, né? Então, assim, o site da revista Veja registra que em 2010
existiam no Brasil cerca de 43 mil novos casos de AIDS. Já em 2015, esse número subiu para 44 mil. Entre 2010 e 2015, essa população saltou de 700 mil para 830 mil pessoas. O aumento foi de 18%. Hoje, a doença é a causa de 15 mil mortes por ano no país. A ciência não descobriu a cura da AIDS, mas Deus afirma que a cura para essa pandemia é abandonar os deuses, se arrepender e voltar imediatamente para um exclusivo relacionamento com o único Deus. Tem uma citação, né, em Sofonias, capítulo 2, versículos 1 e 2, que é uma advertência, que diz assim, olha, reúnam-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Né? Então, aqui é uma palavra, né, que Deus dá, né, uma advertência, né, para atentar essas pessoas ao arrependimento, é chamar para o arrependimento e mudança de comportamento, porque certamente vai chegar o dia, né, que a ira do Senhor os alcançará. Essas pessoas sem pudor, né, são as pessoas que prevaricam, que adulteram, né, que desrespeitam os valores que Deus deixou para nós, tá? A erradicação da AIDS só será possível quando a sociedade obedecer a Deus, venerando-o com o matrimônio honrado, através do leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Leiam em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ou seja, o que nós podemos ver aqui? Nós também adoramos a Deus quando nós respeitamos os valores familiares. Né? O que está sendo falado aqui? Né? Infelizmente, realmente, essas doenças, o nome já diz, é doença sexualmente transmissível, apesar do HIV também ser transmitido com seringa, né, infectada, que é compartilhada, né, através também da transfusão de sangue, e isso num local onde não tem nenhum, né, cuidado. Acredito que hoje em dia os países, pelo tempo que se disseminou essa questão da doença, né, e a descoberta, né, do vírus, foi tendo-se um trabalho maior de cuidado e atenção sobre essas questões. Então, no local onde você vai doar sangue, aquela seringa não vai ser compartilhada, né? São locais ali, hospitais, locais que têm um credenciamento, um local correto, né? Uma higiene sanitária muito cuidadosa. Então, essa doença acaba sendo mais propagada nessas duas questões. Seringa contaminada, no caso, é entre drogados, né, que partilham essa seringa, e também pela questão da relação sexual, você ter vários parceiros. Isso aí é errado perante os olhos de Deus. Deus, ele determinou o casamento, você ter uma união com um parceiro. E não você ter vários parceiros. Quando você tem vários parceiros, você está prevaricando e está adulterando. Né? Isso é pecado. Deus não incentiva e não aceita esse comportamento. E a palavra é muito clara, né? Que ele vai julgar os imorais, os adúlteros, né? Como eu li anteriormente, nação sem pudor. Vai chegar o dia em que a ira do Senhor os alcançará. Cada um de nós, né, terá que prestar conta quando Jesus voltar. Então, nós precisamos estar atentos, né, e obedecer fielmente o que a palavra de Deus determina, tá? Os amantes do dinheiro, né, você pode ler em 1 Timóteo 6, versículo 10, eles também financiam, né, o poder político e bélico. Os homens-bomba não representam apenas a vingança contra o capitalismo, mas é a justiça descabida dos fracos, né? Quando a gente falou no slide anterior, procurar primeiro, né, o reino de Deus e a sua justiça. Por quê?
Nós homens, na verdade, a humanidade, ele não sabe fazer justiça, né? Não a justiça no sentido pleno, completo de Deus. Então, por isso que a palavra fala que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Como eu falei aqui, esses homens bomba, né? Essas pessoas que saem, né, fazendo, na verdade, não é justiça com as próprias mãos, né, e sim a vingança, né? Ela é uma justiça descabida, né? Então, assim, para proteger do fanatismo, né, eles acabam matando inocentes. O dinheiro concede poder aos políticos que criam armas capazes de aniquilar seus alvos terroristas a milhares de distância, né? É um mundo em guerra. E a gente sabe que a guerra, todos os lados, ao meu ver, perdem. Porque há muitas pessoas inocentes sofrendo, perdendo vida, sendo mutilados, famílias destroçadas, né? Por causa da guerra, né? Então, assim, o dinheiro, ele realmente ele tem esse poder de financiar tudo isso. A sociedade atual precisa urgentemente abandonar a adoração aos seus ídolos, que não são apenas de pedra, madeira e bronze, mas de escravidão também ao dinheiro, ao sexo, ao poder, né? E devemos conceder soberania somente a Deus em nossa vida e em nossas atitudes. Falando mais uma vez aqui sobre o dinheiro, né? Deus ele não proíbe que tenhamos o dinheiro, né? Ao contrário, o nosso dinheiro também deve ser empregado justamente para você fazer o bem ao seu próximo, você cuidar do seu próximo, né? Esse bem, esse dinheiro, né, que você recebeu através do seu trabalho, né? Deus te proporcionou tudo isso, você devolve também para Deus quando você usa esse dinheiro em favor de ajudar o seu próximo, ou seja, a humanidade. Então é como eu falei anteriormente, não pode ser o dinheiro que administra a sua vida, mas você que administra corretamente o seu dinheiro. Tópico 3. Ofertas dos falsos deuses nos dias atuais. No livro do profeta Daniel, 4 jovens recusaram as ofertas disponíveis no palácio do rei, Nabucodonosor. Muito provavelmente, nos dias de hoje, os adoradores de deuses diriam que neste ato estariam recebendo suas recompensas, afinal, estavam saboreando finas iguarias. Os babilônicos podiam mudar as vestes, os nomes, a habitação, os ensinamentos e até o cardápio de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas não conseguiriam mudar o coração deles. Eles só tinham um Deus, o Senhor, Deus dos seus pais. Leiam Daniel, capítulo 2, versículo 23. Até ao Senhor Jesus foi-lhe oferecido falsas recompensas. Satanás ofereceu a Cristo uma recompensa. Na verdade, um atalho sem sacrifício, sem cruz, sem dor e sem a humilhação. A única exigência de Satanás seria que Jesus abandonasse o primeiro mandamento e se prostrasse diante dele. Entretanto, Jesus não apenas o enfrenta dizendo: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mas também nos ensina que não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. Também é necessário adorar a Deus. Leiam Deuteronômio 6, versículo 13 e Mateus 4, versículo 10. Muitos nos dias de hoje estão rejeitando os falsos deuses. Cumprem parcialmente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas estão substituindo ídolos pelo vazio existencial. Pessoas abandonam o vício, pagam suas contas em dia, não adulteram, não se prostituem, mas esquecem de adorar a Deus. É necessário entender bem o primeiro mandamento. Não basta recusar as ofertas dos falsos deuses. É imprescindível oferecer a Deus, por meio de Jesus, nosso sacrifício de louvor, confessando o seu nome. Leiam Hebreus,
13, versículo 15. Ou seja, né, não adianta a gente ter uma vida, né, correta, né, pagar a conta direitinho, né? Aí eu não adoro ídolos de barro, de gesso, de madeira, né? Eu não tenho vício, eu não adultero, não me prostituo, mas não devoto meu tempo em adorar a Deus. Deus precisa ser o nosso primeiro e o último pensamento. Então, assim, primeiro a gente tem que adorar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. A nossa boca deve confessar o seu nome, falar das suas maravilhas, entoar, cantar louvores a Ele. Esse deve ser o nosso comportamento. E assim nós demonstramos a nossa adoração a Deus, né? Então não adianta eu fazer todas essas coisas certinhas, mas eu não adorar a Deus. Deus precisa estar presente no meu dia a dia, sabe? Gente, é nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas, sabe? Às vezes é um livramento tão pequeno que ocorreu com você, uma bênção, que nem é uma bênção assim tão grandiosa, pelo menos aos olhos de outras pessoas, mas para você é importante. Glorifique a Deus, dê glórias a Ele, seja grato. É importante que nós sejamos gratos a Deus constantemente, porque só o fato de eu estar podendo aqui falar com vocês e vocês estarem aí ouvindo é porque Deus nos deu a vida e a saúde. Nós já temos motivos suficientes, gente, de adorá-lo, de agradecê-lo, tá? Que não esqueçamos isso, porque não adianta eu fazer essas coisas e não adorar em espírito e em verdade. Lembre-se que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Conclusão. Responda para si mesmo. Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida e adoração? Pois é exatamente sobre isso que trata o primeiro mandamento. Então vejamos aqui. Observe que se este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não estivesse em primeiro lugar na lista do decálogo, os outros mandamentos seriam apenas bons conselhos ou regras de conduta moral, né? Então, aqui a gente pode observar que esse é o mais importante, por isso que ele está na ordem do primeiro lugar, né? Não tenham outros deuses diante, né, do Senhor, né? Ele precisa ocupar o primeiro lugar no seu coração, na sua vida. E aí, a partir daí, você também vai conseguir, com esse ato de obediência, você vai conseguir também, ao longo dos demais, também se manter fiel, né, e obediente, tá? Segundo, só é possível cumprir todos os princípios do decálogo se você cumprir o primeiro mandamento, que foi o que eu acabei de citar, né, anteriormente. Terceiro, nossa vida só tem sentido se Deus estiver em primeiro lugar. Deus é o nosso porto seguro. Leiam Isaías 41, versículo 10. Quarto, não adianta declarar amor a Deus, mas não abrir mão dos costumes deste mundo corrompido. Costumes esses que afrontam abertamente a Deus. Então, não adianta você dizer que você tem amor ao Senhor, né? E que você não tem nenhum outro Deus, né, além dele, mas se você não abre mão dos costumes desse mundo corrompido, e são costumes que afrontam, principalmente se eles afrontarem abertamente as leis morais de Deus. Então, não adianta você estar dizendo da boca para fora, você precisa ter uma ação, e essa ação está comumente ligada à obediência, né? E a esse entendimento que leva a essa obediência. Então, abra mão desses costumes que estão corrompidos,
são costumes contemporâneos, mas estão fora, afrontam as leis divinas, as leis morais de Deus, então largue mão desses costumes e sirva somente a um Senhor e não a dois senhores, que não tem como você servir a dois senhores, tá? Então, vou deixar aqui um salmo, Salmo 25, versículo 14, diz assim: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, é Deus que promove tudo isso, né? Ele confia, ele só vai confiar, dividir com você os seus segredos se você o temer e obedecer. Esse temor aqui tem a ver com reverência, com obediência, tá? E aí ele vai te levar a conhecer e fazer parte dessa aliança, você poder sentar à mesa com ele e ceiar, né? Que é o que a palavra diz, né? Que vai sentar à mesa e vai cear com ele, tá bom? Então ele vai levar a conhecer essa aliança. Bom, essa foi a lição de hoje. Fiquem com Deus e lembre-se, permaneçam em Cristo e ele permanecerá em vós. Abraços e até a nossa próxima aula. Tchau!